Exclusivo, o relato de uma sobrevivente. O Domingo Espetacular conversou com a mulher que caiu no mar da ponte Rio-Niterói, de uma altura equivalente a um prédio de 10 andares. É a segunda vez que isso acontece no mesmo lugar em menos de 2 meses. Parece inacreditável, mas esta mulher caiu da ponte Rio-Niterói. Quer deitar? Deita, é melhor. Uma queda de 30 metros de altura. Isabel Cristina Anacleto, de 39 anos, se recupera em um hospital público do Rio de Janeiro. Ela teve apenas uma fratura exposta no braço. Vamos lá, o nome deu 2 vidas. Nesta entrevista exclusiva, Isabel conta que ainda é difícil acreditar que sobreviveu ao acidente. Mas ainda não caiu a ficha, eu poderia ver o que aconteceu. Eu tô aqui dentro, eu tô agoniada. Véspera da Páscoa, Isabel seguia do Rio para Niterói quando o carro dela teve um defeito. Isabel parou junto à mureta e desceu para checar o problema. Ela estava na frente do carro com o capô aberto quando um ônibus que vinha na mesma pista atingiu o veículo em cheio. Isabel foi arremessada da ponte, de uma altura equivalente a um prédio de 10 andares. O carro de Isabel enguiçou logo depois dela passar por este recuo. O problema é que aqui na ponte Rio-Niterói não há acostamento. E como o próximo recuo só fica a 5 quilômetros de distância, a motorista foi obrigada a parar o veículo no meio da pista. No momento em que Isabel caiu no mar, um grupo de amigos pescava na Baía de Guanabara. Eles foram os primeiros a prestar socorro. Todo o resgate foi gravado com um celular. Puxa essa denúncia. Isso. Mas tá indo já. Isabel se machucou na queda e gemia de dor. Já manda, viu o médico, tá toda quebrada. Ela não sabe nadar, por isso os pescadores jogaram uma corda e colocaram um colete salva-vidas nela. Na hora que eu acordei, todo mundo foi da ponte. Calma. Aí eu não sei nadar. Me ajuda. Aí eu olhei o braço, tava quebrado. O homem que aparece dentro do mar é Walter. Ele ficou o tempo todo ao lado de Isabel até os bombeiros chegarem. Eu falando, calma, a senhora já está salva, a gente já está aqui do seu lado, vou dar todo o respaldo que a senhora precisa para a gente sair dessa situação. E o tempo todo interagindo com ela, conversando. Walter e os amigos estavam neste barco a menos de 500 metros de onde Isabel despencou. Foi uma pescaria de sucesso porque esse foi o barco da Providência. Esse barco que a gente está aqui é o barco que salvou a Isabel nesses momentos de angústia dela, de sofrimento. E esse resgate não foi história de pescador não, né? Foi efetivo, foi o que aconteceu. Tem imagens para contar a verdade, não é papo de pescador. Pega o pulso dela, vê mais alguns batimentos dela. Está tranquilo. No hospital, momentos depois do acidente, a mãe de Isabel já estava otimista. Estou tranquila porque eu sei que minha filha está bem. E eu sei que ela é forte, ela é guerreira. E ela vai sair bem dela. O motorista do ônibus que bateu no carro de Isabel aceitou conversar com a nossa equipe sem mostrar o rosto. Ele conta que tudo aconteceu muito rápido. Então, de repente, a passageira saiu dentro do carro fazendo sinal para mim que o carro estava quebrado. Só que foi muito rápido. Na batida, outros carros foram atingidos. Ninguém se machucou. Na hora do acidente, Isabel não estava sozinha. A sobrinha de 14 anos vinha no banco do carona e também escapou ilesa. Por ordem da tia, a menina não saiu do carro. Isabel foi a segunda vítima em menos de 2 meses a sobreviver a uma queda da ponte Rio-Niterói. No mês passado, Marina Pinto Borges, de 22 anos, seguia de São Gonçalo para o Rio quando perdeu o controle da direção próximo ao vão central. O carro bateu na mureta e capotou 8 vezes até despencar de uma altura de 50 metros.
Marina foi resgatada por uma lancha que passava pelo local. Em consequência da queda, a jovem teve que retirar o baço. O engenheiro Antônio Eulálio conhece a ponte Rio-Niterói em detalhes. Ele fez parte da equipe que projetou a ponte, inaugurada há 40 anos. Essa mureta de proteção, ela não seria muito baixa? Não. A mureta está dentro da norma, até um pouco mais alta. E ela tem uma segurança, porque em 40 anos, nenhum veículo caiu na ponte depois de bater nela. Então, ou passou por cima, ou a pessoa também passou por cima. Aqui tem 84 centímetros. Com mais 20 aqui, dá 1,04 m, quando o padrão é 80 centímetros acima do asfalto. Então, o que estaria errado na ponte? Tem pouco recuo, poderia ser aumentado, mas isso implica em custos. Hoje são apenas 6 recuos e quem circula por aqui se sente inseguro. O pneu do carro do marido de Sheila furou. O casal decidiu rodar mais de 5 minutos para não parar no meio da pista. As duas sobreviventes escreveram uma nova página na história da ponte. Marina já se recuperou e voltou à vida normal. Isabel ainda não, mas ela já sabe o que vai fazer assim que sair do hospital. Quero falar com os pescadores, agradecer. Isabel sabe que tem muito a agradecer. Primeiramente Deus, depois os pescadores, que eles, foi a mão de Deus que botou eles lá na hora lá pra mim, senão não tinha como. Entendeu? Não tinha como mesmo. Isso aqui debaixo dela? Peraí. Isso, não, isso aqui, ó. Isso aqui para ele rebocar é o perfeito. Um novo episódio coloca em xeque a capacidade da polícia em casos de sequestro relâmpago. Esta semana, o sequestrado acabou morto com vários tiros. Os policiais alegaram que confundiram um objeto na mão do inocente com uma arma. Um celular na mão. Segundo a polícia, este aparelho é a causa de um engano que fez o gerente de uma loja de tintas, Oswaldo José Zaratini, de 32 anos, ser confundido com um criminoso. Um erro fatal. Confundir um celular com uma arma? Nossa, tem uma certa diferença, né? De um celular por uma arma. Ridícula a justificativa deles, ridícula. Um inocente, um garoto trabalhador, um refém. O drama da família começou na última terça-feira. 11 horas da noite, Oswaldo saía aqui da casa de um colega de trabalho. De repente, ele foi atacado por um assaltante que fugia da polícia. Rafael, o assaltante, já tinha roubado e abandonado um carro e exigia que Oswaldo o levasse a um hospital. Este é o colega que Oswaldo foi visitar. Ele gravou entrevista no dia seguinte à morte do chefe, mas depois da grande repercussão do caso, o rapaz preferiu não mostrar mais o rosto. Ele presenciou toda a abordagem do assaltante. Pegou, apontou a arma pra gente, uma arma grande assim. Aí pegou e falou, entra dentro do carro, vai, tô baleado. O Oswaldo pegou, saiu com ele pra aquela rua ali, ó. O ladrão tinha sido baleado antes ao tentar fugir de um veículo da Força Tática da Polícia Militar. Quando Oswaldo foi sequestrado, o carro da PM continuava na perseguição. Aí depois chegou uma força tática, cadê o alemãozinho que tá subindo? Eu falei, senhor, eles levou meu gerente não tem nada a ver, meu gerente não tem nada a ver. Expliquei o fato ainda pra eles. Oswaldo dirigiu por 4 quilômetros sob a mira do assaltante Rafael. Outros policiais entraram na perseguição. O carro de Oswaldo foi obrigado a parar. Enquanto isso, o colega de Oswaldo seguia de carro atrás dele. Nesta busca, encontrou policiais da Rocan, grupo da Polícia Militar de São Paulo, que atua com motos. Tentou avisar novamente que Oswaldo não era criminoso, mas já era tarde demais. Eu peguei e subi a Maiari e encontrei com os Rocan. Falei, dei a placa do carro, expliquei a cor, a saveira vermelha e branca.
As 2 portas vermelhas, adesivada, aí já tinha acontecido o fato, o Oswaldo já tinha sido baleado, eu escutei pelo rádio do Rocan. Os policiais militares contaram na delegacia que Rafael desceu do carro atirando. Oswaldo saiu do veículo com um celular na mão, que foi confundido com uma arma. Por isso, ele também foi atingido pelos tiros dos PMs. Os 2 foram levados a um hospital, mas Oswaldo já chegou morto. Rafael, o criminoso que já estava ferido, voltou a ser atingido pelos policiais, mas sobreviveu e permanece internado. O boletim de ocorrência registra que os tiros na direção de Oswaldo foram disparados por um erro. O documento também afirma que os policiais agiram em legítima defesa. Olha, não tem justificativa. Para mim foi uma execução. Dona Genia, a mãe de Oswaldo, nos mostra o celular que os policiais teriam confundido com uma arma. Como isso aqui parece uma arma? Não tem como. Oswaldo se formou em dezembro passado em gestão de negócios. Trabalhava na loja de tintas há 12 anos. Aqui, ele fez de tudo um pouco, até chegar a gerente. Oswaldo era solteiro e não tinha filhos. Esforçado, ele tinha sonhos, tinha objetivo, ele queria ser alguém na vida. Em casa, o quarto permanece como ele deixou. A mala em cima da cama tem uma explicação. Oswaldo estava de mudança. Havia acabado de realizar o sonho de comprar um apartamento. Um rapaz cheio de sonho, que terminou uma faculdade, trabalhava dia e noite, fazia faculdade à noite, fez o colegial à noite, tá? E sempre um lutador. E nunca foi um bandido, pagava seus impostos, suas contas. O caso é investigado pela Corregedoria da Polícia Militar e pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil. Os 3 policiais envolvidos foram presos. José Vicente da Silva Filho é coronel aposentado da PM. Há 20 anos, trabalha como consultor na área de segurança. Para ele, os policiais não seguiram o padrão de treinamento da PM. Houve um excesso mais que evidente. Ele explica que a orientação para abordagens como esta é clara. Não matar, a não ser em último caso. Né? Até porque, quando o policial mata, deve ficar claro se ele fez porque era o último recurso que ele tinha. A morte de Oswaldo Zaratini lembra o assassinato do publicitário Ricardo Aquino, em 2012. Esta imagem de uma câmera de segurança registra o momento em que ele é abordado por policiais. Ricardo teria desrespeitado uma ordem de parada. Não é possível ver os tiros. Um dos policiais disparou contra Ricardo no momento da abordagem. Veja só, o carro reduz a velocidade. Logo depois, as luzes do freio se apagam. Possivelmente, esse foi o instante em que Ricardo levou o tiro fatal. Assim como aconteceu com Oswaldo, os PMs envolvidos na morte de Ricardo alegaram que confundiram o celular do publicitário com uma arma. Eles foram expulsos da corporação. Agora, aguardam em liberdade o julgamento na Justiça Comum. Em fevereiro deste ano, o professor Silmar Madeira foi rendido por assaltantes e obrigado a dirigir sob a mira de um fuzil em Itamonte, Minas Gerais. Ao se deparar com uma barreira policial, ele tentou escapar dos bandidos, mas acabou atingido por vários tiros e morreu. A família aguarda a investigação. 2 meses se passaram e o laudo necroscópico do caso ainda não está concluído. A indignação da família de Silmar é a mesma dos familiares de Oswaldo. Justiça é fazer com que eles paguem como criminoso e não como militar. Este homem, que também prefere não se identificar, testemunhou a morte do gerente da loja de tintas. Na versão dele, o assaltante não atirou contra os policiais e Oswaldo não estava com o celular nas mãos. Eles alegaram o seguinte, que ele saiu com o celular na mão. Mentira, não saiu não. Tinha celular? Não tinha celular na hora, porque na hora que ele saiu, o cara já saiu dando um tiro nele. Ele não levantou nem a mão, não deu tempo de nada. Eles iam matar o bandido também, só que não matou porque o pessoal começou a chegar. Os parentes de Oswaldo
começaram uma investigação por conta própria. Gravaram depoimentos com outras testemunhas e querem entregar o material ao Ministério Público. A mãe, dona Geni, diz que não sossega enquanto não esclarecer o caso. Eu estou disposta e até o final eu vou vingar a morte do meu filho. E não é pegando ele fazendo a mesma coisa. É a justiça, ele vai ter que pagar. Um médico que registrava um boletim de ocorrência de acidente de trânsito numa delegacia de Santo André, no ABC Paulista, foi morto durante um tiroteio dentro do distrito policial. O tumulto começou quando um policial militar à paisana entrou subitamente fugindo de bandidos que o perseguiam de moto. Um funcionário da delegacia se assustou e começou a atirar. Ele e mais uma pessoa ficaram feridos na confusão. A Corregedoria da Polícia investiga o caso. O ex-presidente Lula deixou o Hospital Sírio-Libanês na manhã deste domingo. Ele foi internado ontem com uma crise de labirintite. Segundo o boletim médico, Lula realizou exames que apresentaram resultados normais. Agora ele vai se recuperar em casa, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Os médicos atribuíram a crise de labirintite ao cansaço da viagem que Lula fez a Portugal. Os papas João XXIII e João Paulo II foram proclamados santos pela Igreja Católica. 500 mil pessoas acompanharam a cerimônia no Vaticano. O ritual de canonização foi celebrado em latim pelo Papa Francisco. O Papa Emérito Bento XVI também estava presente. João XXIII era italiano e liderou os católicos por 5 anos, entre 1958 e 1963. Já o pontificado do polonês João Paulo II durou 27 anos e é considerado o terceiro maior da história. Um exemplo de superação. Vamos conhecer a Marilene. Ela era catadora de latinhas e com esse trabalho sustentou os filhos e foi estudar. Pois é, resultado de tanta dedicação. Ela realizou o sonho de passar num concurso público, um dos mais disputados do Brasil. Uma carga preciosa. Só assim, com o carrinho cheio, Marilene e os 5 filhos conseguiam comer. Passar fome não é fácil. A má formação na boca, conhecida como lábio leporino, que dificulta a fala, aumentava ainda mais o preconceito. Eu era humilhada, eu ia no órgão público, eu era humilhada, as pessoas me tratavam muito mal. Mas essa limitação não intimidou Marilene. A ideia de vender sucata surgiu quando ela comprou um carrinho de mão para carregar as crianças até a escola. No caminho de volta, recolhia as latinhas que encontrava no caminho. Eu podia ver uma latinha, uma lixeira, que eu ia fuçar e olhar. Antes de vender o material, a Marilene tinha que amassar todas as latinhas. E você fazia isso todo dia? Todo dia tinha que amassar. Não podia entregar a latinha inteira? Não, porque senão não pesava o saco, né? Por mês, eram centenas de latinhas e apenas R$50 no bolso. E era com isso que você sustentava sua família? Aí eu comprava leite, comprava miel, comprava um arroz, um feijão, um sabão. A Marilene trabalhou aqui por quase 1 ano e meio. Viver em meio ao lixo não foi fácil, mas essa situação só motivou a então catadora de latinhas a estudar mais e querer vencer na vida. Aos 30 anos, Marilene tomou a decisão que ia transformar a vida dela e da família. Resolveu fazer um concurso para o Tribunal de Justiça, mas faltava o dinheiro da inscrição. A ajuda veio dos amigos e a catadora finalmente conseguiu se inscrever. A Marilene estudou apenas 25 dias. Ela pegou uma apostila emprestada com a irmã e começou a ler sem parar. Tempo que para muita gente não seria suficiente para entrar num concurso do nível do Tribunal de Justiça. Mas a Marilene acreditou e conseguiu.
A rotina era intensa. Além de catar as latas e trabalhar como doméstica, Marilene estudava 12 horas por dia. Ela e as irmãs dividiam a mesma apostila. Apenas Marilene passou no concurso. Quando nós parávamos meia-noite, porque eu tinha que ir para a escola no outro dia, ela continuava estudando às vezes. Então, esse esforço além dela foi o que fez ela passar. Marilene é o orgulho da família e dos amigos. Do desafio do concurso aos dias de hoje, já são 12 anos. Agora é a vez dela de estimular os amigos. Já me ajudou a estudar, entendeu? Quando eu fiz membro do metrô, me ajudou, arrumou a apostila. Sempre ela é uma pessoa que procura muito, é muito curiosa. Com um novo emprego e o salário de R$4.000, tudo ficou mais fácil. A ex-catadora não só ajudou os amigos, como trocou de endereço. A Marilene hoje mora numa casa bonita, de alvenaria, com sala, cozinha, 3 quartos, bem diferente daquela época, né? Eu morava num barraco, né? Então hoje eu moro muito confortável, né? Graças a Deus. Marilene aposta, o melhor caminho é investir na educação. Esse mês começou a estudar numa faculdade, o curso de Ciências Penais e à Distância. Com R$ 1.500 por mês, banca escola particular para os 5 filhos. Essa tatuagem aqui foi para mostrar o quanto que você admira sua mãe? Foi uma homenagem que eu fiz para ela. Ela é um exemplo para você? Pela história de vida, superação e que ela é um exemplo para todos nós aqui de casa. O ônibus do Tribunal de Justiça do Distrito Federal busca Marilene todos os dias. A ex-catadora foi aprovada para o cargo de técnico judiciário. A Marilene já passou por diversas áreas do Tribunal de Justiça. Ela hoje está na contadoria, um setor onde ela faz as contas de quanto custou o processo para o Estado. E aí seu trabalho é esse, é avaliar vários processos todos os dias? Todos os dias, a gente faz vários processos como esse. Ela analisa mais de 100 processos por dia. É uma das funcionárias mais rápidas e eficientes do setor. Nossa, eu falo que ela é que mais trabalha, eu falo que é uma máquina, faz processo muito rápido. Mas são as vitórias da ex-catadora de latinhas que mais encantam as colegas. Aí quando a gente vê uma pessoa como o exemplo dela do nosso lado, a gente fica, nossa, que incrível, isso pode acontecer, né? Pode ser realidade.